turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Oh, come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table. Saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Jesus has a table spread. Manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. 3 discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. Eu estarei lá. E nos traz liberado já está. Amém. Já se chama vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos bater palmas para Ele. Louvado o nome do Senhor. O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Último verso. Achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. Quem estará lá? A vida é pão e nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Palmas para Ele mais uma vez. Viemos todos cear esta noite na palavra. Cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Louvado o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês têm que me deixar saber que estão aqui para cear. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos bater bastante palma para Ele. Aí, assim. Tem algo dentro de você? Vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou,
Jesus vem cear. O último vence. Venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão que nos traz consolação. Todos os santos já estão. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome. Eu vim cear esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Louvado seja o Senhor. Diga, louvado seja o Senhor. Ah, melhorou. Eu estou animado esta noite. Eu estou animado sempre quando me reúno com a noiva de Jesus Cristo. Estamos em lugares celestiais, começamos a falar sobre a palavra e ter companheirismo um com o outro. Sabemos que Ele está aqui conosco. Isso aqui é tão maravilhoso. Não temos que pensar coisas que podem não ser. É maravilhoso. E cantar louvores a Ele e Ele nos dizer quanto que nós o amamos e o adoramos. Nós somos o povo mais animado na face da terra. Bom, pelo menos eu sou. Amém. Aí. Louvado seja o Senhor. Eu vim com antecipação, porque eu sei que algo acontecerá. Qualquer hora que Ele está por perto e a noiva, então isso melhor aumenta. E Ele disse que quando você vem esperando, coisas acontecem. E já está acontecendo. Mal posso esperar para ouvir a palavra, mas só pelo motivo de estarmos juntos quando a noiva, o Mambrana disse que quando a noiva está junta, alimenta a nossa alma. E temos vários visitantes hoje. Quantos temos esta noite? Louvado seja o Senhor e sejam bem-vindos, bem-vindos. Deus abençoe, meu irmão. Bem, é bom porque esta noite sempre estamos unidos e para darmos boas-vindas aos que estão ouvindo a transmissão. E esta noite vamos descobrir mais do que nunca, conhecendo e porque existe a importância da noiva estar reunida em torno da palavra. Ele vai explicar isso, que não há exceções e temos uma coisa só que sabemos, que é a sua mensagem. A única coisa que pode unir a noiva é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma convidada aqui especial conosco, a irmã Rachel Erickson. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a igreja. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está mostrando que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Deus a abençoe, irmã Rachel. Podem sentar. Para vocês visitantes que não saibam, talvez, e vocês que estão ali, vocês que estão ouvindo a transmissão, a nossa irmã Rachel, quanto tempo foi que a irmã esteve no hospital? Quando foi? Faz quanto tempo? Em janeiro. Quando saímos do quarto, o médico chegou e disse que ela era o fim dela, era o fim. Mas, louvado seja o Senhor, aí está. Louvado seja o nome do Senhor, Ele ainda responde oração.
Louvado seja o nome do Senhor. Deve ter sido horrível, irmã Rachel, ter passado por tudo isso por causa da igreja, mas nós unimos a igreja para que a irmã conseguisse isso. E é para você saber que quando você sabe que vai morrer, mas Deus, Ele é o mesmo, e Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E aqui está uma prova viva disso, com a sua doce família, e por muitos meses estivemos rogando, com orações, e tem sido uma bênção tremenda. Isso anima demais a minha alma. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Que maravilha. E a nossa noite de letra vermelha na quarta-feira, vocês gostaram? Foi maravilhoso. Ele disse que nós temos direito a qualquer coisa. Nosso peito deveria estar para frente, a cabeça para cima e marchando adiante por causa do um reavivamento pentecostal. Isso que estamos fazendo esta noite. Eu gostaria de dizer algo quanto ao que ele disse a outra noite, que abençoou meu coração. Ele disse que vocês têm fé e creem? Vocês creem de todo o coração? Então veremos se o mesmo Espírito Santo que pregou o sermão é o mesmo Espírito Santo que conhece o segredo do coração. Veremos se a palavra vem ao profeta ou não. Agora, o mesmo Espírito Santo pregando a palavra está fazendo a divisão, tornando a palavra real, dizendo a vocês o quê? Que é a verdade. E vocês creem que é a verdade? Amém. Obrigado, Senhor. Louvai ao Senhor. Tenho que confessar algo para esta igreja. Talvez choque vocês um pouquinho. Eu gosto demais do meu celular. Nunca orei tanto em minha vida. E eu espero que vocês também tenham. Vocês têm orado tanto? Eu gosto demais. Eu o chamo de meu alarme. Meu alarme e a toca, e José, é hora de acordar, e eu olho para o Mobilipol. Então é o Mobilipol que liga, e quando eu pego o telefone é um lembrete, e todas as vezes que ele toca é um lembrete para mim, e eu digo: Senhor, eu amo, Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, diabo, por isso. Aposto que ele não tinha visto isso que estava por acontecer. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu estava pensando sobre isso esta tarde de novo, e ele esperava que isso se tornasse a coisa pior do mundo, mas a noiva de Jesus Cristo simplesmente transformou isso, e agora é um constante lembrete de que deveríamos sempre orar, buscar ao Senhor. O que é tão bom quanto a isso é que agora Satanás está batendo em si mesmo com isso. Louvado seja o nome do Senhor. E algo acontecendo com a noiva de Jesus Cristo. Ele disse que estamos saindo daquele intelectual, como ele falou, que primeiro ouvimos, depois reconhecemos, e agora estamos ouvindo, agindo baseado na palavra de Deus, aquele intelecto na sua mente. Eu estava falando aos irmãos que o que às vezes eu
pensa o que está acontecendo na mente, depois vai para o coração. Sempre tem estado lá, mas algo tem sido diferente. O Senhor está fazendo algo diferente. Ele disse que é a unção do Espírito Santo. É isso que está tornando a coisa diferente. Ele unge a palavra, e quando ele unge, ele muda, como ele fez com Moisés. Estamos na frente da sarça ardente com esta palavra em oração. E quando você faz isso, então unge aquela palavra que está dentro de você. E se você tem visto a diferença em sua vida, eu tenho visto a diferença na minha vida e agradeço ao Senhor por isso. Como foi com Abraão, ele disse que Abraão, a promessa não chegou até ele completamente se separar de tudo do mundo. E foi a única vez que quando o filho prometido veio, então, quando ele havia separado-se de todas as coisas do mundo, da mãe, dos pais. E mesmo Ló, ele amava tanto Ló, mas ele se separou. E quando isso aconteceu, houve uma mudança. E essa mudança está acontecendo conosco. Ele está baixando as cortinas. Eu gosto muito de como a irmã Brana falou que deveríamos entrar em nossos locais de oração em secreto. E que aí você desce a cortina e fecha-se com ele, buscando ao Senhor, começando a orar, falando de que, Senhor, tu sabes de que eu tenho necessidade, mas o que é mais importante é que deveríamos estar orando por um pelo outro. E essa é a chave. Você deveria começar a orar, sabe? Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Você precisa começar a orar por essa pessoa. Sabe aquela pessoa que está passando dificuldade? Então é por essa pessoa que você deve orar. Não condene, ore por ele. Ele precisa de cura. E isso traz amor perfeito, e todos nós precisamos disso. E quando você começa a orar por alguém, isso traz a unção do Espírito Santo. E se essa igreja começar a orar um pelo outro, Senhor, ajuda essa pessoa. E isso vai tornar diferente a cada dia. E coloque isso na sua mente. E é realmente quando você começa buscando ao Senhor, orando por alguém, orando, e você vai notar a diferença. E Ele nos ensinou, tem nos ensinado o tempo todo que devemos buscá-lo e a sua face. E não é o conhecimento da mensagem, mas a unção do Espírito Santo, ungindo a palavra que está dentro de nós. Obrigado. Agradecendo ao Senhor, como a outra noite, que o Pai sempre está tentando unir a noiva ou o seu povo, sempre desde o início, quando Ele procurou ungir e unir as pessoas. Foi assim com Moisés, quando Moisés e os filhos de Israel, quando ele procurou unir as pessoas, o povo, e Moisés fazia isso, tentou fazer isso com o seu conhecimento. Lembra que o irmão Brana falou sobre isso, que ele tentou fazer isso, e ele pensou, eu vou lá, eu vou matar. Ele matou o Egito, quando matou o egípcio, então isso foi contra ele, e ele teve que correr e fugir, porque isso foi de acordo com o conhecimento, não com o Espírito Santo, e Deus tinha que colocá-lo em um local escondido, secreto, para que, lá no deserto, para que ele se separasse totalmente do mundo e de tudo mais. Então, quando Moisés chegou, entrou em cena, algo foi tão importante. E o irmão Brana disse o outro dia, por que Moisés entrou? Como que ele entrou em cena? Por causa da oração fiel. Oração fiel de Amaleque. E Joquebed, noite e dia estavam orando. E eles estavam, sabe o que eles estavam fazendo? Fazendo reuniões de oração no quarto. Era toda noite. Tendo reunião de oração em casa. Ficaram desesperados, começaram a orar, e Deus orou e enviou um mensageiro para ele. Isso é para nós. Nós temos que nos desesperar, começar a orar e nos separarmos das coisas do mundo. Mas eu não tenho coisas do mundo, você pode pensar, mas todos temos. Qualquer coisa que tome o lugar dele está atrapalhando que nós não consigamos andar mais próximo dele. E como eu disse no domingo passado, o telefone é tão fácil nos envolvermos com as coisas do mundo que ocupa nossa mente. Mas Deus chamou Moisés e o tirou e o colocou no deserto. E sabe o que fez com ele? Ele o forçou a ter a hora de meditação. E também colocou
perto de uma árvore, mas estava queimando. E ele teve que se aquietar perto dessa sarça, então falou com ele. Então temos que entrar nesse local secreto, em nosso quartinho, para que ele fale conosco. Eu quero ler algo rapidamente. Quando eu estava lendo a Escritura ontem, isso mexeu comigo. Então Deus sempre uniu o seu povo. E com Moisés, quando ele uniu a todos os filhos de Israel, estavam todos juntos. E ele chamou Moisés e o colocou no deserto e falou com ele. E depois que ele recebeu sua comissão, depois que ele teve experiência com a sarça ardente, ele veio e falou quanto ao Êxodo: vá e reúna as pessoas de idade. Então ele tinha a voz de Deus, ele tinha a comissão, e agora reúna o povo. Disse-lhe o que devia fazer. Então o Senhor e seus pais, ele disse, os pais de Isaac e Jacó, apareceu a mim, e eu visitei a ti, tenho visto o que fizeram com vocês no Egito, e eu disse, eu os tirarei das aflições do Egito e levarei para a terra dos Hetitos, Jebuseus, para uma terra que flui com leite e mel, mas ouve a voz, a tua voz. Oh, como eu gosto disso. Os filhos de Israel estavam dando ouvido à voz de Moisés. Então é isso que estava unindo o povo. Ele tinha uma comissão de Deus. Ele disse, une-os e ouvirão a voz, a sua voz. Então Deus, quando estava reunindo o povo no início, estava reunindo-os em torno da voz. Então Moisés teve uma pequena discussão com o Senhor. Eu sou ruim para falar, não consigo. O que aconteceu? Uma péssima decisão. Aí a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, mas não é. Eu sei que o seu irmão pode falar bem, Arão, mas quando ele verá você, então ele se alegrará no coração, e você falará a ele e colocar palavras em sua boca. Arão não tinha nada para dizer. Moisés, você coloca as palavras na boca dele. Oh! Oh, que coisa! Oh, que coisa! Louvado seja o Senhor! E estarei com a tua boca e com a boca dele, e ensinarei a você o que deveria fazer, e mais ninguém, ensinando Moisés. Oh, isso é rico. E ele disse, e ele falará por ti ao povo, e ele será por você em vez da tua boca. Então ele era a boca dele, então será a ele em vez de Deus, ouvirão a ele em vez de Deus. Então Arão nem era para ele ver Deus, ele era para buscar Moisés, era para buscar Moisés, ele não era para buscar Deus, era para buscar Moisés. Foi isso que a Escritura falou. Uou! Misericórdia! Louvai ao Senhor! Arão não tinha nada para dizer, ele não tinha que buscar a mente do Senhor, ele não tinha que fazer isso, era Moisés. Moisés, fale a ele o que falar e o que fazer. E Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão. E a voz de Deus, através de seu mensageiro, unindo o povo. Foi isso que uniu o povo de Israel, foi a voz. Então Josué
Moisés o levou até a terra prometida. Quando chegaram lá na terra prometida, ele teve que unir novamente o povo. Ele os reuniu e disse: pegue todos os de idade e juntem-os todos. E ele disse: como eu fui com Moisés, serei contigo. Amém. E ele disse: sê forte e de coragem, não temas nada, mas faça tudo conforme Moisés te ordenou. E Moisés ainda estava falando. Amém. 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 Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Você diga o que Moisés disse. Oh, diga o que Moisés disser. Amém. Louvai ao Senhor. Ele disse que tudo pertence a você, mas você vai ter que lutar por cada polegada disso. Lutar por cada polegada, porque onde colocar o seu pé será a possessão. E tenho certeza que estavam com o peito levantado, a cabeça para cima, com reavivamento. O dia de Pentecostes, ele teve que os reunir e falou sobre a palavra, como que o Senhor os trouxe. E assim foi, no princípio foi assim com Abraão, era assim, onde o pai Abraão começou ali, e foi com ele, com sua família, e Sara, eles estavam unidos ali, ele teve que se afastar de tudo, mas foi isso, e Moisés com os filhos de Israel, e no dia de Pentecostes ele fez a mesma coisa, ele reuniu todos reunidos em uma mente, em um acordo, em um lugar, sob a palavra. Ele disse que todos estavam ali para prepará-los. E o que estavam fazendo? Jejuando, orando, buscando a Deus, procurando a unção, para se prepararem para aquele Espírito Santo descer sobre eles, e disse: esperai até, vai chegar, jejuando, orando, esperando a vinda do Senhor. E então, quando todos estavam unânimes, com uma mente, um acordo, então o Espírito Santo desceu naquele local. Então, quando o Espírito Santo se dividiu e foi para cada um deles. Então, o que eles disseram? É isto! É isto! Então, rapidamente, como o irmão Branham falou, então, a partir dali, eles venderam tudo que tinha, e disse, e aí saíram. Então, quando uma pessoa falou sobre, alguém falou para o irmão Branham que foi um erro da igreja ter feito isso, porque o Espírito Santo cometeu um erro, ele disse: não, o Espírito Santo não comete erro, mas o motivo por que fizeram isso é porque não tinham nada para se basear. Então foram pelo mundo todo para espalhar o Evangelho. Então agora a mensagem está por todos os lugares, Estados Unidos, Canadá, América do Sul, na Rússia, está em todos os lugares. Essa mensagem está em torno do mundo, e Deus quer unir a sua noiva outra vez. Então Ele proveu para uma maneira de reunir a sua noiva. Amém! Olha, que coisa! Amém! Ele proveu um caminho. Ele já tinha planejado isso para nós. O alimento armazenado. Nunca antes os filhos de Israel, eles estavam ali. E Moisés podia conversar com todos eles, mas não hoje. Então gravou esta mensagem. E ele tornou disponível para que toda a noiva em torno do mundo possa ouvir a voz do Elias, ouvir a voz dele.
porque era a voz do homem, mas era a palavra de Deus, e isso é a única coisa que vai unir a sua noiva novamente. Nunca houve um tempo como este. E estamos unidos embaixo dessa palavra. Deus conhecia isso. Está acontecendo agora mesmo. Estão ouvindo em torno do mundo. Não apenas aqui, mas em todos os lugares. Estão conectados a esta mensagem. Deus conhecia isso e fez um plano e chamou a noiva, e somos parte desta noiva, porque nos deu entendimento espiritual. E a Escritura fala e da maneira que ele fez com Abraão, com Moisés e com William Branham nesse dia. É a voz de Deus para a noiva. Louvado seja o nome do Senhor. O que está acontecendo hoje? Que o profeta nos fale hoje. Deus está unindo sua noiva. E ela está se reunindo do leste, oeste, norte e sul. Há um tempo de união e está acontecendo agora mesmo. Para que ela está se unindo? Para o arrebatamento. Louvado! Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Ele disse, Deus está se preparando, Deus está preparando-a, unindo-a. Porque ela está se unindo com o quê? Com a palavra. Amém. Todos, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Ela está se unindo com assim diz o Senhor. Independente de qualquer denominação, digam ou qualquer outro. Ela está se preparando, se unindo, porque ela é a noiva, isso mesmo. E ela está se unindo com o noivo, e o noivo é a palavra, unindo-se com ele esta noite. Estamos, louvado seja o nome do Senhor, inclinemos a cabeça. Bondoso Senhor Jesus, que ocasião em que estamos vivendo, que dia em que estamos vivendo. Estar em tua presença, Senhor Jesus, testemunhar em nosso tempo que a noiva de Jesus Cristo, como nunca aconteceu antes. Senhor, a mensagem está se aprofundando em nosso coração, do ponto intelectual para o coração, e a tua unção manifestando-te a nós com aquele Espírito Santo, ungindo a palavra que está dentro de nós, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que somos teus, nós somos a noiva de Cristo. Como é precioso para nós, Senhor. Que ocasião em que estamos vivendo, Senhor Jesus. Estou tão agradecido por estar identificado com uma porção da noiva de Jesus Cristo. O irmão Branham tinha um amor tão grande por vocês. Eu amo vocês. Ele ama vocês. Que precioso, Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela nossa irmã Rachel. Senhor, a tua graça, a tua misericórdia e teu amor. Tu respondeste a oração, Senhor. A tua noiva se uniu, clamando o teu nome, e tu entraste em cena, Senhor. Toda a esperança estava acabada. Do ponto de vista médico, não havia possibilidade, mas aqui está ela conosco e sua família. Quão grande és tu, Senhor. E te agradecemos, Senhor, porque tu és ainda o Todo-Poderoso, ainda és Hebreus 13:8. Nós cremos que não há nada no inferno que possa vir contra nós, demônio nenhum, porque nós somos a tua noiva e te agradecemos por trazê-la de volta e por trazê-la aqui esta noite. Te agradecemos, Senhor, que o nosso irmão Campbell, ele passou bem pela cirurgia, o Senhor o tocou. Legião de anjos estavam ali com ele. Te agradecemos também ao Senhor pela nossa irmã, Campbell, que o Senhor a tocou, e as legiões estavam lá nos hospitais. Louvado seja o teu nome, Senhor. A irmã Sharon também
passou por uma cirurgia do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também a tocou. Há muitos outros pedidos que chegaram esta noite. E cada um de nós temos pedidos, todos temos necessidades. Mas somos filhos de Deus. E temos de crer, colocar em ação quando oramos e crer. Não deixar Satanás dizer, está vendo o que está acontecendo? Isso não significa nada. O diabo foi expulso para o inferno. Quando falamos, o Pai ouve. E seja o que for que você precise. Senhor, deixa-me levantar a mão a Ti e dizer, Senhor, Tu sabes o que está debaixo desta mão e o que está no coração. Senhor, mais uma vez, é meu privilégio poder falar todos que estão aqui ouvindo. Senhor, nós queremos ser exatamente como a Ti. Esse é primeiro o desejo do nosso coração, Senhor, ser exatamente como a Ti, Senhor. Ajuda-nos a nos aproximar de Ti, Senhor. Deixa-nos conversar contigo dia e noite, meditar sempre em Ti. Que nos amemos uns aos outros, oremos uns pelos outros. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos esta noite de virmos à mesa da comunhão, Senhor. Que nossas mentes possam voltar lá ao Calvário, onde tudo começou, e pelas Tuas pisaduras nós somos curados. Que dia em que estamos vivendo, Senhor. Nós cremos que Tu responderás cada pedido de cada coração, Senhor. Já respondestes. Já fizestes isso, já acabou, já encerrou. Eles pediram e foi feito. Dá-nos a fé para continuarmos firmes. E obrigado, Pai, por estar aqui conosco esta noite. Na presença de Jeová. Deus Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, problemas desaparecem, corações são curados. Na presença do Rei. Cantemos a Ele mais uma vez. Sim, Senhor. Você crê que está na presença dEle agora? De Jeová. Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, vai o Teu nome, Senhor. Problemas desaparecem, corações são curados. Na presença do Rei. Pai, quão grande és Tu, Senhor. É apenas estar em Tua presença. Senhor, queremos que Tu sejas bem-vindo esta noite. Te convidamos, Senhor. Queremos Te adorar, levantar nossas mãos e o coração a Ti e louvar em agradecimento por tudo que Tu és. Tu estás nos levando todo o caminho. Tu és tão perfeito, Senhor. E queremos agradecer pelo Teu sangue precioso que Tu nos compraste por um preço.
E, Senhor, e reconhecemos hoje que somos filhos e filhas de Deus, predestinados, escolhidos desde a fundação do mundo, sentados em lugares celestiais em Cristo. E, Senhor, e as bênçãos espirituais têm abundado em toda a sabedoria. E, Senhor, ancorastes tu isso e tu nos chamastes para fora, para esta mensagem, para este mensageiro, Senhor. E reconhecemos, Senhor, que é a voz de Deus para nós, Senhor. E, Senhor, nós recebemos e colocamos em ação em nossa vida, Senhor. E Tu queres que façamos isso. E Te amamos de todo o coração e Te agradecemos por todas essas coisas que têm acontecido e o que fizestes. E as coisas que o irmão José disse que Tu fizestes, quão grande és Tu, Senhor. Tu estás em nosso meio, Senhor, e até maior. Pois Tu tens mudado a nossa vida e que estás fazendo uma obra em nós e nos mudando, e queremos Te agradecer, Senhor. E clamamos, Abba, Pai, clamamos, Pai, e Te amamos. E, Senhor, hoje, à medida que esses pedidos de oração foram manifestados por levantarem a mão, aqueles que estão presentes, aqueles que foram escritos, Tu conheces todos eles. E, Senhor, Tu prometeste em Tua palavra que se pedíssemos e qualquer coisa em Teu nome, nós o receberíamos. E, Senhor, por isso nós recebemos isso, seja da maneira que Tu quiseres dar para nós, nós recebemos e Te agradecemos, Senhor. E agora, para a parte de continuidade do culto, nós convidamos, Senhor, que Tu venhas e que Tu andes por cada corredor e se aproximes e fales conosco mais próximo, como o nosso irmão declarou a nós, que nós pedíssemos que Tu ungisses a Tua palavra em nosso coração e que nos desse revelação, Pai, que é o Espírito Santo, que é a palavra deste dia. E nada poderia nos tirar disso, Senhor. Concede isso a nós esta noite. Nós Te amamos e entregamos tudo a Ti, Senhor. Abençoa e sê com Teus filhos agora. Nós Te amamos, em nome de Jesus. Amém. Na presença de Jeová, Deus Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, problemas desaparecem, corações são curados na presença do Rei. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e podem se sentar. É tão maravilhoso estar aqui esta noite. É um corinho que diz que eu gostaria de cantar. Fala que, aleluia, Ele é um Deus que responde. Aleluia. Ele é um Deus que responde. Aleluia. Ele é um Deus que responde. E quando eu oro em nome de Jesus e por fé a resposta veio. Aleluia. Ele é um Deus que responde. Aleluia. Ele é um Deus que responde. Aleluia.
Ele é um Deus que responde. Quando eu orei em nome de Jesus e pela fé, a resposta veio. Aleluia! É um Deus que responde. Bondoso Pai Celestial, como te agradecemos, podemos vir à tua casa e nos encontrarmos contigo e sentirmos a tua presença. Rogamos que todos que estão ouvindo sintam a tua presença como nós. É um tempo de união da tua noiva e agora rogamos que tu abençoes estes dízimos e ofertas para que a tua palavra seja levada em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. É um Deus que responde. Estou tão feliz por isso. Aleluia. Deus que responde. Quando orei em nome de Jesus e pela fé, a resposta veio. Aleluia. Ele é um Deus que responde. Cantemos. Tu és um Deus que responde. Aleluia. Tu és um Deus que responde. Aleluia. Tu és um Deus que responde. Quando eu orei em nome de Jesus e pela fé, resposta veio. Aleluia, tu és um Deus que responde. Ensina-me, Senhor, a esperar de joelhos até que em teu tempo devido respondas os meus pedidos. Ensina-me a não depender do que os outros dizem, mas esperar em oração por uma resposta de ti. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas de águia. Eles correrão e não se cansarão. Caminharão e não desmaiarão. Ensina-me, Senhor, a esperar. Ensina-me, Senhor, a esperar, enquanto nosso coração está inflamado. Ajuda-me a humilhar o meu orgulho e clamar ao teu nome e manter a minha fé renovada e os meus olhos em ti. Ajuda-me a ser nesta terra o que queres que eu seja, pois os que esperam no Senhor renovarão a sua força. Eles subirão com asas de águia. Eles correrão e não se cansarão. Andarão e não desmaiarão.
Ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, a esperar. É os remidos desta terra, meu Jesus se incorpora. E fiz assim tão chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. O crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Andarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Mais uma vez. Era Cristo a terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Graças a Deus que estou livre deste mundo de pecado, lavado no sangue de Jesus, e eu nasci de novo. Aleluia! Estou salvo, salvo pela sua graça maravilhosa. Tão feliz que descobri que Ele me tiraria e me mostraria o caminho. Por muito tempo viajei numa estrada solitária. Meu coração tão pesado e em pecado estava afundado. Mas ouvi falar de Jesus, e que hora maravilhosa! Estou tão contente que eu descobri que Ele me tiraria através de seu poder salvador. Graças a Deus que estou livre, livre, livre desse mundo de pecado. Lavado no sangue de Jesus. Eu nasci de novo. Aleluia! Estou salvo, salvo, salvo pela sua graça maravilhosa. Tão contente estou de saber que Ele me tiraria e me mostraria o caminho. Como um pássaro que saiu da prisão e que levantou o voo, como um homem cego
que Deus deu-lhe à vista como um pedinte pobre que encontrou fortuna e fama. Estou tão feliz que descobri que Ele me tiraria através de seu santo nome. Graças a Deus que sou livre, livre, livre deste mundo de pecado, lavado no sangue de Jesus, nasci de novo. Aleluia! Estou salvo, salvo, salvo pela sua graça maravilhosa. Estou tão feliz de saber que Ele me tiraria e me mostraria o caminho. O último, o primeiro verso. Por muito tempo eu viajei por uma estrada solitária. Meu coração estava tão pesado em pecado e eu estava afundando. Então ouvi falar de Jesus. Oh, que hora maravilhosa! Estou tão feliz por ter descoberto que Ele me tiraria através de seu poder salvador. Oh, graças a Deus que estou livre, livre, livre deste mundo de pecado, lavado no sangue de Jesus. Eu nasci de novo. Aleluia! Estou salvo, salvo, salvo pela sua graça maravilhosa. Estou tão feliz que fiquei sabendo que Ele me tiraria e me mostraria caminho. Mais uma vez, graças a Deus que estou livre, livre, livre deste mundo de pecado, lavado no sangue de Jesus. Eu nasci de novo. Aleluia! Estou salvo, salvo pela maravilhosa graça. Tão feliz que Ele me tirou e me mostrou o caminho. Amém. Graças ao Senhor. Tão agradecido porque Ele me mostrou o caminho e me libertou. Quantos estão agradecidos que por Ele se preocupar com você através de problemas, o sol ou escuridão? Estou tão agradecido por isso. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Estando sol ou sombra, Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Através de sol ou de sombras, Ele cuida de você. Irmãs,
Todos juntos. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Através de sol ou de sombras, Ele cuida de você. Irmãs, mais uma vez. Todas as nossas vozes. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Através de sol ou sombras, Ele cuida de você. Sussurrando para Ele docemente agora. Cantemos a Ele. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Que privilégio é esta noite dar as boas-vindas de volta ao seu púlpito, profeta de Deus e mensageiro, para nos trazer a mensagem de hoje à noite. Tempo de união, unidade e sinal, a palavra unindo a noiva de Jesus Cristo como nenhuma outra voz, a voz de Deus, a noiva de Jesus Cristo.
trazendo, reunindo a noiva. Deus abençoe. Aqui está o irmão Branham.